Ferrazzo, ortodontista, que vai falar sobre alterações ortodônticas em crianças. Dr. Vilmar, seja bem-vindo. Para iniciar, gostaria que o senhor esclarecesse aos pais qual é a idade ideal para fazer a primeira avaliação ortodôntica. Ok. A primeira avaliação ortodôntica deve ser feita a partir dos 3 anos de idade, quando a criança apresenta a dentição descida, os dentes de leite totalmente erupcionados na boca. A partir desse momento, nós avaliamos o desenvolvimento dos arcos dentários, avaliamos o processo de crescimento facial, avaliamos também o envolvimento de algum hábito oral ou sucção de dedo, chupeta, se existe um comprometimento esquelético ou dentário associado a este hábito, e também aproveitamos nessa ocasião para avaliarmos a parte respiratória da criança, se há algum impedimento no processo respiratório. Também avaliamos a possível deformidade facial que pode estar presente, a relação entre as bases ósseas do osso maxilar e mandibular, e através desta análise inicial nós estipularemos uma nova reavaliação para acompanharmos o desenvolvimento e crescimento da criança. E, Dr. Vilmar, quais são as fases desse tratamento ortodôntico e a correlação com o crescimento facial? Então, as fases do tratamento ortodôntico se baseiam na fase de tratamento preventiva e interceptor, que são na fase de um tratamento na dentição de leite e dentição mista, e também a fase do tratamento ortodôntico corretivo. Os tratamentos preventivo interceptores, na maioria das vezes, são utilizados aparelhos ortodônticos removíveis, e na fase de tratamento corretivo, em pacientes que apresentam dentição permanente, nós utilizamos aparelhos fixos. Através desses aparelhos, nós conseguimos remodelar, redirecionar o crescimento da face, dos ossos faciais, restringindo ou estimulando o crescimento para harmonizar a face do paciente e corrigir, na realidade, as estruturas esqueléticas para harmonizar o tecido mole e obter um bom perfil facial com um sorriso adequado e um perfil facial estético. Uhum. E existem alguns fatores que influenciam ou agravam essas maloclusões? Existem principalmente os fatores relacionados com respiração, hábitos orais inadequados, como sucção de dedo, chupeta, né? Esses hábitos eles interferem principalmente no posicionamento dentário e interferem também no crescimento facial. A respiração bucal, ela é um fator assim bastante que tem uma influência muito grande sobre o crescimento da face. Quando uma criança respira muito pela boca, a face tende a crescer mais verticalmente, a face fica mais longa, a maxila fica mais estreita, os lábios não se encostam naturalmente e há uma alteração no processo de deglutição. Então, há uma alteração na deglutição que tem que ser corrigido primeiramente pelo ortodontista, corrigindo as discrepâncias esqueléticas, e numa segunda fase, quando as discrepâncias esqueléticas estiverem corrigidas, aí a fonoaudióloga vai poder atuar corrigindo a parte de tecido mole, o reposicionamento da língua e dando tonicidade ao lábio e equilibrando a musculatura. Uhum. E além dessas alterações, também existem outros problemas que podem ser gerados pela maloclusão? Existem. Existem os problemas relacionados com as disfunções articulares, existem também os casos existem inúmeros fatores que podem gerar as maloclusões na realidade. Então, os problemas de ausências de dentes genéticas, né? Existem também as perdas precoces de dentes permanentes. Então, todos esses fatores, eles podem agravar a maloclusão, né? E hoje nós temos um arsenal muito grande de recursos para tratar de uma forma adequada. Então, dessa forma, nós podemos associar
fazer uma associação de alguns profissionais, como os fonoaudiólogos, os fisioterapeutas, os médicos otorrinos, os pneumologistas, uma equipe multidisciplinar para poder atuar de uma forma mais complexa. Então, na hora de corrigir essas alterações ortodônticas, é muito importante esses profissionais que a senhora vinha citando, e o que mais que deve ser feito? Então, dependendo das maloclusões, dependendo da gravidade de cada caso, inicialmente a gente encaminha para uma avaliação para um otorrino, dependendo do grau de obstrução respiratória que esse paciente apresenta. Muitas vezes há indicação de intervenções cirúrgicas, de remoção de amígdalas, de adenoides, e o ortodontista atua de uma forma para aumentar o espaço respiratório maxilar. Então, quando a gente modifica a estrutura esquelética associado às cirurgias de amígdala e adenoide, nós recuperamos o padrão respiratório nasal. Então, o fonoaudiólogo, numa segunda fase, também vai atuar de uma forma a reeducar a respiração nasal deste paciente. E esses problemas, para finalizar, doutor Vilmar, esses problemas respiratórios e fonoarticulatórios que o senhor citou, então, eles são todos decorrentes da maloclusão. Por isso é tão importante os pais ficarem atentos a essa primeira avaliação. Então, a primeira avaliação é muito importante porque nós conseguimos identificar o padrão de crescimento da face. Se aquele padrão é estabelecido de uma forma muito precoce, por volta dos 3 ou 4 anos de idade, nós vamos ter surtos de crescimento durante a fase da criança, o surto juvenil e o surto puberal. Esses dois surtos de crescimento, nós vamos utilizar o crescimento facial para fazer a correção das maloclusões. Então, esse residual de crescimento que nós temos, ele vai servir para fazer a correção esquelética da maxila e da mandíbula, equilibrar a estrutura óssea. A partir do equilíbrio dessa estrutura óssea, o fonoaudiólogo vai poder trabalhar de uma forma melhor. Então, além de fazer um diagnóstico melhor, nós vamos poder ter um resultado estável a longo prazo. Então, a estabilização do tratamento é fundamental a participação de outros profissionais. Então, o otorrino vai atuar de uma forma a remover a adenoide e a amígdala, restabelecendo o espaço respiratório. E a fonoaudióloga vai trabalhar de uma forma a dar tonicidade àquela musculatura, e dessa forma nós vamos ter uma estabilidade a longo prazo. Muito obrigada, doutor Vilmar. O Portal Brasil Clínicas agradece a sua participação. Obrigado ao Portal pelo convite, e nós estaremos sempre à disposição.